Para a base da nossa oração, vamos ler as palavras do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e o 7. E diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe-o ir para o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém. Amém. Queremos estender as mais cordiais boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, que Deus possa estar em nossos corações, que o Espírito Santo possa trabalhar conosco e que as mensagens que aqui vai ser colocada possa vir de encontro, de acordo com a necessidade que temos, e possa vir para a nossa igreja espiritual e possamos sair daqui mais alimentados e com as esperanças da salvação renovada, né? Deus nos abençoe e nos dê sua graça para isso. Bom, sem mais delongas, vamos passar então ao nosso tema, que é 3 passos importantes. Então, passamos a palavra ao irmão Meirelles. Quem é capaz de lembrar o último verso da lição de hoje? O último verso bíblico. Peguei a todos. E este evangelho do reino será pregado a toda criatura, todas as nações, tribos, línguas, e então virá o fim, e só então virá o fim. Irmãos, deve ser uma preocupação constante nossa, porque todos nós almejamos a volta de Cristo, não é verdade? Quando olhamos a situação do mundo, tanta crueldade, tantas enfermidades a ceifar vidas, pessoas novas, tantas calamidades também, catástrofes, tanta maldade que não era plano de Deus, nós desejamos grandemente a volta de Cristo, porque vai pôr fim a tudo isso. Mas eu sempre digo, por que Ele está a demorar a vir? Por que Deus está a demorar tanto a colocar fim a tanta maldade? Quando aconteceu o dilúvio, o mundo estava muito mais novo do que agora. E eu sempre digo que não é por causa do mundo. Por Deus, Ele já tinha posto fogo nessa crueldade aí, mas é por causa de mim e por causa de nós que está havendo essa tardança. Porque Deus não quer que nenhum se perca, senão que todos venham arrepender-se, né, para que sejam salvos. Mas nos faltam algumas coisas, alguns passos, algumas iniciativas, algumas decisões. Nós queremos falar de 3 passos que são essenciais, que a palavra de Deus nos conclama para dar esses passos. O verso que foi lido para a base da nossa oração, do profeta Isaías, capítulo 55, 6 e 7, ele diz: Buscai ao Senhor enquanto... Este é o primeiro passo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque tem limite, não é? Tem limite. Atos 17, verso 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia a todos e em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que, com justiça, a julgar o mundo. Então, Deus tem o dia certo. O próprio Jesus, como homem, não revelou o dia, muito embora Ele, como Deus, Ele sabe perfeitamente o dia também. Mas Ele, como homem, falando para o homem, Ele disse: olha, unicamente meu Pai. O dia, a hora, ninguém sabe, unicamente o Pai. Mas Deus sabe, porque o apóstolo escreveu que Ele tem determinado um dia, não sabemos quanto tempo falta, se é muito, se é pouco, se é logo. Mas Ele tem determinado um dia. Então o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é o primeiro apelo que nós encontramos. E o que é buscar ao Senhor? Como buscar o Senhor? Já foi mencionado aqui hoje, nós devemos ter nossos momentos de comunhão com Deus, nossos cultos, nossas devoções, tirar tempo para estar com o Senhor, falar com Ele como um amigo, abrir a Ele o nosso coração, apresentar nossas necessidades, buscar a ajuda dEle para nós progredirmos na nossa carreira cristã, avançarmos
no preparo para a volta de Jesus, para o fim do mundo. E aqui ele chama a atenção também do ímpio. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então o caminho seguinte é a conversão. Nos faz lembrar das palavras do apóstolo São Pedro, aquele sermão que ele fez, e está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, os versos 19 e 20, que diz o apóstolo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aqui estão os outros dois passos. Primeiro passo, o arrependimento. Arrependei-vos. O que é o arrependimento? Qual é a interpretação que o Espírito de Profecia dá para arrependimento? Tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. E às vezes até nós nos arrependemos, mas voltamos a cometer os mesmos pecados. Arrependemos, voltamos a cometer o mesmo pecado. Esse arrependimento não é aquele arrependimento que vem do fundo da alma, realmente de coração. O arrependimento real que Deus aceita é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo. Esse é um passo importante. Arrependei-vos, pois. E aí vem a conversão, que é a mudança de rumo, né? Qual é a interpretação inspirada para a conversão? Mudança de rumo, de prática, né? Hábitos que são, às vezes, já cotidianos, corriqueiros em nossa vida, que devem ser abandonados. A conversão é mudança de rumo. E isso indica mudança de hábitos e práticas que nós temos em nossa vida, que não é condizente com a necessidade da nossa preparação para a volta de Jesus, para sermos agraciados com o batismo com o Espírito Santo, para termos nosso nome ratificado no livro da vida. São passos, e a conversão é essencial, porque na sequência ele diz: para que sejam apagados os vossos pecados. Está vendo assim? Que é interessante? E para que tenhamos nossos pecados apagados, primeiro, buscai ao Senhor enquanto há tempo. Depois, arrependei-vos dos vossos pecados. Sinta realmente tristeza pelos pecados, abandone-os de vez. E aí, em seguida, vem um passo que nós falamos, em seguida: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí é preciso uma mudança de rumo em nossa vida, deixar os caminhos tortuosos para os caminhos que conduzem à vida eterna. E aí, o que acontece de seguida? Recebemos o refrigério pela presença do Senhor. Quando Pedro está fazendo referência ao refrigério pela presença do Senhor, ele está fazendo referência aqui ao batismo do Espírito Santo em nossa vida. Porque temos o Espírito Santo em nós, temos o batismo diário do Espírito Santo? Temos. Se nós buscamos, temos. Inclusive foi mencionado, quando os discípulos estavam temerosos em relação ao que ia ocorrer, uma vez que o mestre não estava mais no meio deles, ele apareceu a eles, não foi? São João capítulo 20, ele aparece a eles ali no cenáculo, e depois de se identificar que era ele, que eles reconheceram que era eles, o que ele disse? Recebei o meu Espírito. E ele já enviou o Espírito Santo em plenitude? Já veio o Espírito Santo em pessoa para atuar no coração de todos? Não. Ele diz: recebei o meu Espírito, mas soprou apenas uma porção do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali presente. Se ele manifestasse, como ele manifestou depois de Pentecostes, todos seriam fulminados, destruídos. Como hoje, será que nós aqui estamos preparados para receber o Espírito Santo chegar no nosso meio e distribuir o seu poder em abundância? Alguém está preparado para isso? Eu, pelo menos, não estou. Não estamos. Mas nós precisamos
daquela infusão do poder do Espírito Santo, que, tendo dito isso, assoprou, foi um símbolo que ele usou para dizer, olha, vocês vão receber uma porção do Espírito Santo. Só, meus queridos, que aquela porção do Espírito Santo que receberam foi o suficiente para levá-los a reconhecer a condição deles, né? Aquele desejo de supremacia, aquela disputa entre eles, quem seria o maior, quem seria o melhor, quem seria o líder da obra, quem seria o presidente, o tesoureiro, o secretário. Isso é o que passava no coração deles, mas nada disso era o plano que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Cada um devia ser serviçal, cada um se considerar o outro maior do que ele próprio. Então isso removeu todas essas desinteligências que havia entre eles, e aí eles estavam agora unidos em um mesmo lugar, como nós lemos hoje, quando veio sobre eles o poder amplo do Espírito Santo. Aí sim a pessoa do Espírito Santo pôde atuar com poder sobre eles. E foi usados agora, inclusive, com dons que ele nunca esperava de ter. Ali é referenciado sobre as línguas, mas não foi só o dom de língua que receberam, o dom de cura, o dom da oração, o dom da interpretação, o dom de percepção dos pensamentos das pessoas, tudo isso receberam. Mas o que foi realçado o dom de línguas, por quê? Porque o objetivo era que a mensagem do Evangelho chegasse a todas as nações, tribos e línguas. Tanto é que todos aqueles que estavam ali diziam, nós os escutamos na nossa própria língua, porque os discípulos falavam todas as línguas, e cada um se encarregou de falar para as nações ali representadas. Foi uma coisa extraordinária, um fenômeno. Hoje o que acontece? Quando nós temos nossas reuniões, como vai ter agora em setembro, a Assembleia Geral, já assisti várias, então tem que ter os intérpretes. Mas esses homens têm o dom de língua, eles conseguem aprender com facilidade. Conseguem aprender. Isso é o dom de língua moderno, mas não é aquele que foi dado lá no Pentecostes, porque quando a igreja receber novamente o Espírito Santo com todo o poder, não vai precisar estudar idioma inglês, francês, italiano e japonês e mais não sei o quê. Não vai precisar, porque vão receber todos os idiomas de uma maneira natural, como os apóstolos receberam. E isso vai ocorrer novamente com a igreja. Mas para isso é necessário esses passos que nós estamos a considerar. Arrependei-vos, primeiro, invocai, buscai, pedi ao Senhor que Ele nos converta. Pedi ao Senhor o poder do Espírito Santo, Zacarias 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É nosso tempo. A chuva serôdia é o poder do Espírito Santo em plenitude. Esse é o apelo que é feito para pedirmos ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. E Ele está a preparar a igreja para receber novamente esse poder. Então, esses passos serão dados e, assim, quando invocarmos ao Senhor, alcançarmos o arrependimento sincero, a conversão genuína, aí o passo seguinte é uma obra não nossa, que não está ao nosso alcance, mas é uma obra divina de Cristo que está a fazer agora no santuário celestial, no lugar santíssimo, que é o apagamento dos pecados. Na sequência que o apóstolo coloca, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Primeiro passo, temos que ter os nossos pecados completamente perdoados, apagados, aí estamos habilitados para receber, e venham sobre vós o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. Pronto, aí recebemos o batismo do Espírito Santo. Estamos agora selados para o reino, não temos mais risco nenhum de nos perder. Já Satanás não tem acesso à nossa mente para nos levar a pecar. Estamos selados, recebemos o batismo do Espírito Santo, ao mesmo tempo estamos selados para o reino. Mas ainda falta outra coisa que é preciso acontecer. Diz na sequência o verso, e envie ele a Jesus Cristo, né, que é a volta de Cristo, que já dantes vos foi pregado, e na sequência diz, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Perceberam aqui a outra situação que nos envolve. Dentro desses passos
precisamos dar, envolve também uma conversão genuína, uma preparação e preparar o mundo para a volta de Jesus. Eu fiquei preocupado quando eu li isso aqui. Porque aqui promete que Jesus voltará, mas diz o quê? Diz que o céu vai contê-lo até o tempo da restauração de tudo. E é por isso que nosso movimento chama movimento de reforma. Não é a reforma que foi feita e parou, não é a reforma que vai haver, mas é movimento de reforma. É uma obra progressiva e constante. Temos que progredir a cada dia nessa obra de reforma em nossa vida. E se não fizermos a obra de reforma, meus queridos, Cristo não vem. Não vem. Porque diz que ele vai ser, ele está ansioso para voltar, para acabar com a maldade e levar o seu povo para o céu. Mas ele está à espera que nós façamos esta obra com o poder do Espírito Santo. Ninguém também faz nenhuma obra por si próprio, não consegue avançar, vencer os pecados, deixar as fraquezas. É obra do Espírito Santo, mas ele está à espera que nós abramos o coração para que o Espírito Santo faça a obra em nós de transformação, santificação, purificação. Depois disso, recebamos o Espírito Santo, que é o tempo do refrigério, pela presença do Senhor. E ainda nos compete um outro trabalho que é pregar o Evangelho, que Cristo disse que tem que ser pregado a todo mundo. Ele disse, então virá o fim, depois que o Evangelho, este Evangelho, é este Evangelho, não outro Evangelho. É o Evangelho da verdade, a verdade completa como ela é. Essa mensagem que Deus confiou às nossas mãos tem que chegar a todos os países. A reforma já está em 140 países aproximadamente, mas falta muitos ainda. Falta barreiras fortes para entrar, para falar do Evangelho. E nós precisamos desse poder do alto para então receber a mensagem e pregar. Então, quando ela for pregada a todas as nações, povos e línguas, aí diz que só assim então virá o fim. E nós precisamos de ter esse poder. Porque como está o mundo? Quando fala do Evangelho, muitos até escarnecem, não é? Pessoas, olha isso, eu não creio nesse fim do mundo, não creio nesse Cristo. Creio que os irmãos acompanharam há pouco tempo, morreu de acidente lá um jornalista muito conhecido que desafiou a Deus por algumas vezes. Né? Ricardo Boechat, muito conhecido. Um homem muito competente que ele fazia, era um jornalista respeitado, né? Tinha programa de rádio, televisão. Mas ele desafiou a Deus algumas vezes. Ele fazia mesmo assim, chacota. Na última entrevista que ele deu, ele andou dizendo lá mesmo, muitas bobagens, desafiando o próprio Cristo. E o inimigo faz isto. Ele vai levando a pessoa bem longe. Quando a pessoa acha que está no auge, está fazendo o maior sucesso, ele puxa o tapete, não é? Pronto, morreu numa morte trágica, estranha, né? O helicóptero que ele estava deu problema e o helicóptero foi descer. O homem até conseguiu chegar com o helicóptero no chão, só que quando ele estava bem ali na pista da marginal Tietê, o helicóptero descendo, aí um caminhão pega e... Esse jornalista chegou até a pular do helicóptero, porque ele viu isso quando pousar vai explodir. Ele chegou a pular fora do helicóptero, mas o caminhão já tinha pegado, aí incendiou. Irmãos, porque o ímpio está a escarnecer, está a desafiar a Deus. E o que diz o profeta Isaías 59:2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então essa é a situação do mundo hoje. E cabe a esse pequeno remanescente a pregar essa mensagem, alertar os ímpios, olha, cuidado, pode ser que está a demorar, mas ele vem, ele está atento a tudo, ele está a acompanhar a sua trajetória, a sua vida, os seus pensamentos contrários, né? O que lembra as palavras do apóstolo Pedro mencionando isso, né? 2 Pedro 3, versos 3 e 4,
O que ele escreveu já naquele tempo, que hoje se cumpre fielmente? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Está aí? Parece que é assim, né? É noite, dia, frio, calor, o mar a subir a maré, descer a maré, os rios a correrem constantes, as estrelas todas as noites estão ali, né? O homem continua a sua diligência, descansa à noite, trabalha de dia, parece que tudo está desde aquele tempo. Mas o que o apóstolo diz na sequência? Vamos ler a eles, mas eles voluntariamente ignoram o quê? Que naquele tempo o mundo pereceu pelas águas do dilúvio. Também eles não esperavam. Os cientistas daquele tempo, que absurdo! Esse homem está completamente maluco. Dizer que vai descer água do céu a ponto de inundar a terra, nem sequer chove, nem sequer cai água do céu. Onde é que ele buscou essa ideia maluca? Ali onde Noé construiu a arca, virou um ponto turístico, não é? Virou um ponto turístico. Com certeza, quantos vendedores foram para ali, vender comida, vender coisas, vender miniaturas da arca, que deve virar de um ponto de comércio. E as pessoas, olha, vamos lá visitar aquele que é um maluco construindo um barco enorme no alto da montanha, que vai chover, que vai chegar e flutuar. Virou um ponto turístico, escarneciam. Ei, Noé, você é maluco, onde é que você já tirou a ideia dessa? Tá? Fico tranquilo, espero que vai chegar o dia. Chegou ou não chegou? Chegou. Chegou, porque Deus tinha determinado também o dia, não é? Ele falou para Noé, olha, construa a arca, faça assim, assim, leva sua família, leva os animais que eu enviar para dentro da arca, porque eu vou destruir o mundo. Eu tenho um dia que eu vou destruir. E chegou o dia, não é? Chegou. E foi um desespero, as mães pegavam as crianças, Noé, pelo amor de Deus, sabe pelo menos meu filho e tal. Mas Noé estava fechado dentro da arca. Eu até penso que se tivesse aberto, acho que ele enchia a arca de ímpio ali, né? Porque ele ficar com pena. Imagina uma mãe com uma criança desesperada, uma pessoa de idade, ele ia pegar e puxar para dentro da arca, mas esse não era o plano de Deus. Era ele e aqueles, pronto, com ele, que era a semente que ele queria poupar daqueles que estavam convertidos. Assim vai ser agora, meus queridos, exatamente a mesma coisa. Ou talvez muito pior. Porque o apóstolo diz que a terra e o mundo, né, os céus e a terra que agora existem, se reservam para quê? Para o fogo, não para a água agora, para o fogo que vai consumir todos os ímpios. Agora será a destruição definitiva e total. E nós estamos muito devagar, muito indiferentes à responsabilidade que temos, como Noé, de alertar o mundo. Hoje nós somos Noés. E hoje a arca da salvação é quem? É Cristo. E onde que ele coloca as pessoas que ele quer salvar? Atos 2,47. A arca dele hoje é o quê? A igreja. Não está lá escrito? E acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus queridos, o trabalho para nós é o mesmo de Noé. É buscar as almas, trazer para onde aqui? É o aprisco. O aprisco de Deus. Lembra da lição que saiu lá, uma última frase, numa única igreja? Saiu na lição passada, achei interessante a expressão. Deus não tem 2, nem 3, nem 4 igrejas. A pessoa diz, não, isso é bom. Toda igreja é boa. Já ouviram isso? Eu ouvi muitas vezes no meu trabalho de obra missionária. Não, o senhor está certo, toda igreja é boa. A sua é boa, a minha também é boa e não é boa. E eu costumo dizer, meu amigo, isso aqui não é time de futebol, que todos eles são bons, você torce porque você quer, não. Isso aqui, todas podem ser boas, mas que é verdadeira e a verdade completa. Quantas que Deus tem? Uma. E quantas existem? Quantas igrejas existem na face da terra? É exatamente o que a irmã disse. 2. Irmãos, pode ter denominação quantas quiser, milhares delas. Mas diz a inspiração que Deus reconhece 2 igrejas. Uma é dele e outra não. Uma é a igreja dele, é aquela igreja que tem as verdades na mão, que procura ensinar o que é evangelho. Não pregamos nome, atenção, não pregamos nome de igreja, pregamos aquela doutrina que Tito disse, que vai ser a que vai identificar
para ser levada para o céu. Diz que ele está preparando um povo humilde, zeloso, de boas obras. Lá não fala nome de igreja, não tem título nenhum. Um povo humilde, zeloso, de boas obras. Mas nós temos que estar entre esse povo. É o único que vem buscar. Agora o restante é a igreja errada e ponto final. É isso que nós precisamos reconhecer. E quando falamos para as pessoas, dizer, olha, Deus tem uma verdade. Não é duas. A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos... Ele não diz conhecereis as verdades e as verdades vos libertará. E nem diz que ele tem muitos apriscos também. Jesus diz, São João 16, verso 10, ainda tem muitas ovelhas que não são deste aprisco, mas me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, não é isso? Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um... Então, irmãos, isso nós precisamos compreender na nossa vida, na nossa experiência, para que duas coisas possamos ter em mente. Primeiro, temos que ter certeza da nossa salvação. Estou eu buscando ao Senhor enquanto Ele está perto? Tenho alcançado um arrependimento sincero? Tenho realmente convertido diante de Deus? Estou convertido para que meus pecados sejam apagados? Venha o tempo do refrigério sobre mim e eu possa pregar o Evangelho a todas as nações, tribo e língua, e assim o céu possa liberar para que Cristo venha nos buscar. É tão simples como isso. Se não dermos esse espaço nessa sequência, então corremos o sério risco de ficarmos muito tempo identificados como crentes, como membro da igreja, fazer anos de casa, né? 30, 40 anos até mais, depois perceber que perdemos o emprego na última hora. Olha, você está dispensado porque não cumpriu o seu papel como sendo participante dessa grande jornada, dessa grande empresa que é a igreja, a empresa espiritual que está fazendo a obra de pregar o Evangelho. Oxalá que Deus nos ajude a compreender isso, irmãos. Precisamos ter consciência disto para podermos saber onde estamos, para onde vamos e de onde viemos. Precisamos conhecer nossa história e ter certeza que estamos no caminho certo, com as pessoas certas, na igreja certa e fazendo o trabalho certo. Que Deus nos ajude a ter no nosso coração esses três passos importantes. Primeiro, invocar o Senhor, buscá-lo constantemente em oração, nossa comunhão com Ele, em casa, na igreja, as orações particulares, alcançarmos arrependimento sincero, genuíno, que é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo, e a conversão genuína e sincera, que é a mudança de rumo e práticas, para habilitar-nos então para receber o refrigério pela presença do Senhor, que é o batismo do Espírito Santo, fazer parte da conclusão da obra e depois da vida eterna. Deus nos dê a sua graça, nos abençoe para isso. Amém. Amém.